Olá, bem-vindos ao Fique por Dentro, um programa interno para falarmos sobre as eleições de 2022. Nessa edição, nós vamos abordar o processo de totalização. Vamos trazer uma visão geral, passando pela interação entre os sistemas até a geração de mídias. Para nos ajudar nessa compreensão, vamos contar com a participação da presidente da comissão da equipe TOT, Elma Teixeira. Bem-vinda, Elma. E obrigada por aceitar participar do nosso bate-papo, porque com sua experiência certamente ganharíamos todos. É sempre um prazer poder ajudar os colegas, né, principalmente os colegas que estão nas zonas do interior, né, ajudar nessa etapa de preparação das eleições. Então, para mim, vai ser um prazer passar algumas orientações. Ok. Para a gente começar, vamos entender qual a diferença entre uma eleição geral, uma eleição estadual e uma eleição municipal, do ponto de vista das atribuições da zona, o que muda em cada uma. Bem, o processo eleitoral ele é feito em etapas, né? Ele sempre acontece em etapas justamente para procurar dar mais segurança e agilidade também no processo. Então, nesse caso, o processo eleitoral ele começa de uma forma mais detida assim, a partir de 151 dias antes da eleição, com o fechamento do cadastro, né? E aí acontecem as demais etapas de registro de candidaturas, né? Propaganda eleitoral. Mas no caso especificamente, entre esses diferentes tipos de eleição que você falou, Carla, no caso, na eleição municipal, são preenchidos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Já no caso da eleição federal e estadual, como é a que está acontecendo esse ano, o cargo da eleição federal é presidente e vice-presidente, e os cargos das eleições estaduais é governador, senador, deputado estadual, federal, e são cargos, e essa eleição é feita basicamente aqui a nível de TSE e TRE, em termos de registro de candidaturas, né? Tanto que, nesse primeiro momento do registro de candidaturas, as zonas não têm participação. Sim. E falando especificamente do registro de candidaturas, então, no SISTOT, o que cabe aos cartórios realizar? Pronto. Com relação ao sistema de registro de candidaturas, o que a gente percebe é o seguinte, é que no caso da eleição federal, né, os cargos, como vão ser preenchidos, é justamente de presidente e vice-presidente, o registro desses candidatos é feito no Tribunal Superior Eleitoral. Já no caso dos demais cargos da eleição estadual, é feito basicamente aqui no TRE por uma seção competente. Então, em termos de cândida, as zonas não têm atuação nessa eleição geral, apenas o TSE e o TRE. Então, em relação ao relatório, para ficar bem claro, em relação ao relatório de ambiente de candidatos, a zona não vai precisar conferir esse relatório. Porque o que acontece é o seguinte, no SISTOT a gente tem um relatório que é de ambiente de votação de candidatos, em que vai estar lá todas as informações de todos os candidatos, seja deputado, estadual, presidente, com seus respectivos números. Mas, veja bem, como esse registro é feito justamente no âmbito do TSE e TRE, então essa conferência de dados, a priori, tem que ser feita pelo TSE e pelo TRE. As zonas dentro dos sistemas, elas podem até recuperar, o sistema disponibiliza esses relatórios para recuperação, porque aí fica um relatório a título informativo para as zonas, se elas quiserem para compor a ata da junta a título de informação, porque realmente ali vai estar listado todos os candidatos dos estados e também a nível de presidência da República. Mas a obrigatoriedade de conferência é no âmbito do TRE, porque, inclusive, esse documento vai fazer parte da ata geral do TRE, né, que constitui geralmente uma comissão apuradora da eleição. Então, esse documento de ambiente de votação de candidatos é um documento obrigatório no âmbito da ata do TRE. Dando continuidade ao nosso bate-papo, Elma, você poderia nos explicar como funciona a interação entre os sistemas, as etapas que antecedem a totalização dos votos, que sistemas estão envolvidos, e aí aproveita e explica para a gente o que é o Elo, o que é o CANDE, o que é o SISTOT e como funciona isso até a geração de mídias no sistema JEDI. Pois é, como eu já tinha até mencionado anteriormente, né, o processo eleitoral começa basicamente a 151 dias da eleição com o fechamento do cadastro, que é feito o cadastramento de eleitores usando o sistema Elo,
que é um sistema que gerencia o cadastramento, né? Então, ali no Elo se gerencia tanto o alistamento eleitoral, as transferências, a criação de locais de votação, a criação de sessões. Então, toda aquela base de dados que constitui o cadastro eleitoral, esse gerenciamento de dados é feito através do sistema Elo. E, basicamente, quem atua nesse cadastramento são as zonas eleitorais, né? Seja através dos seus postos de atendimentos, né? Que envolve os saques, as centrais, mas, então, o sistema Elo é um sistema primordial, que ele funciona não só, né? Funciona mesmo após as eleições, quando reabre o cadastro, é um sistema que fica vigendo todo esse período, né? Fica sendo operado durante todo o período. Mas no fechamento do cadastro é ali que são encerrados dados que vão compor a base de dados que vão para as urnas eletrônicas e vão estar ali habilitados os eleitores que vão poder votar no dia da eleição. Então, ela é importante por isso. Aí, em seguida, né, a gente pode falar também do CANDE, que é o sistema que faz o registro de candidatos. O Candex é um sistema que é muito utilizado pelos partidos para eles efetuarem os registros, e aí esses dados são transmitidos para um sistema que é utilizado, né, no âmbito da Justiça Eleitoral, que é o CANDE. Né? Mas nessa eleição a gente tem que lembrar, de novo, que o CANDE, nessa eleição geral, estadual, é utilizado basicamente pelo TSE e pelo TRE. Nesse momento, nessa eleição, a zona não trabalha com o sistema de registro de candidatura porque ela não vai fazer registro de nenhum candidato. Certo? Aí, em seguida, então, tendo já essa base do CANDE, do ELO, um sistema também que vale a pena mencionar, que aí também não é transparente muito para as zonas, mas tem um sistema o CFE, que é o de cadastramento do processo eleitoral da eleição, que, no caso, é utilizado bastante pelo TSE, para criar o processo daquela eleição. Por exemplo, nessa eleição, o processo é o 395. Então, o TSE cria um processo que vai vincular todos os sistemas eleitorais. Então, seja o CANDE, seja o SISTOT, seja o GEDAI, vai identificar essa eleição de 2022 como o processo 395. Então, esse processo também compõe uma base de dados informando ali, né, quais são as eleições que estão envolvidas, seja a eleição federal, né, a estadual, e pode até haver, como está havendo em alguns estados, eleições suplementares, que é de município que está tendo novas eleições, então são criados esses processos. E aí, em seguida, a gente tem o GEDAI, que é um sistema gerador de mídias, que vai gerar justamente aquelas mídias que vão alimentar os dados das eleições em cada urna eleitoral, né? Vão gerar ali as mídias de votação, de carga. Então, o GEDAI, ele vai importar esses dados da base do cadastro eleitoral, que foi feita pelo ELO, esses dados do processo eleitoral que eu falei, né? Que vai dar os dados das eleições, e ele vai incorporar esses dados para poder, em seguida, poder gerar essas mídias com essas bases de dados. E, por fim, a gente vai ter o SISTOT, que é o sistema de gerenciamento da totalização, que também importa esses dados, né? E aí ele vai ter vai poder gerenciar todos esses dados que vai envolver sessões, candidatos e o processo eleitoral. É isso. Falando nessa interação entre os sistemas, Elma, então quem consolida os dados é o SISTOT. Isso. Né? Os dados são consolidados no SISTOT. Exato. E como é que funciona essa interação? Assim, o cartório vai importar o processo, importa candidatos do ELO, ou candidatos do CANDE, importa eleitores do ELO. E fala pra gente do Simon, como é que funciona a atuação desse sistema, que para a zona ele é transparente, ele não aparece para os cartórios, mas ele está no âmbito do TRE e do TSE. Exato. Então, existe o sistema Simon, né, o Simon, como alguns preferem chamar, que é um sistema que realmente ele funciona assim, tipo um olheiro. Ele vai verificando nessas importações, nessas interações que vão havendo entre os sistemas eleitorais, ele vai verificando a integridade desses pacotes. Então, o SISTOT importou lá uma base de dados do CFE, do processo eleitoral. Então, ele vai checando se aquele dado está válido. Então, no âmbito das zonas eleitorais também, cada zona eleitoral vai importar dados no GEDAI, como eu falei, os dados de eleitores, os dados do processo eleitoral, os dados de candidatos. E esse sistema Simon, que está mais, na verdade, esse sistema é mais operado pelo TRE e pelo TSE, ele não é operado pelas zonas, mas é através desse sistema que a gente aqui, tanto no TRE quanto no TSE, vai monitorando a movimentação desses pacotes, se são pacotes válidos, que pode ocorrer assim, por exemplo, no caso da zona eleitoral, ela está importando um dado no GEDAI, aí tem uma queda de luz. Então, aquele dado que estava sendo importando, daqui a pouco
perdeu uma parte dos pacotes. Aí a gente aqui tem como enxergar, que inclusive na máquina que está sendo importada, esse SIM ele trabalha por máquina. Então a gente vê, não, chegou um pacote, mas ele está inválido, seja porque perdeu dados, seja porque teve um problema na rede. Então aí muitas vezes a gente aí já orienta a zona, olha, você precisa reimportar de novo esses dados porque perdeu integridade no pacote. Então o Simon é um sistema muito importante para essa questão do monitoramento e da interação entre todos esses sistemas que a gente está falando. Perfeito, perfeito. E agora vamos falar de uma novidade nessa eleição, que é a certificação dos computadores desktop. E aí Elma vai explicar para a gente como é que vai funcionar isso e o que é que os cartórios, quem pode solicitar esse certificado. Elma vai falar melhor para a gente. Isso, tem uma novidade nessa eleição, justamente pela questão mais da segurança, né, que a cada momento se impõe mais, né, a questão da segurança da informação. Então, o TSE desenvolveu um sistema de certificação das máquinas dos cartórios. Então, todas as máquinas que forem operar, que vão utilizar o sistema JEDI, que é o gerador de mídias, cada máquina tem que estar certificada. Então, o sistema gerador de mídia, o JEDI, ele não roda se essa máquina não está certificada. E como é que certifica? Certifica através de um outro sisteminha, de um outro aplicativo chamado Holocron. Então, esse Holocron, ele precisa receber um arquivo que é gerado do TSE, e aí o cartório recebe, e através desse aplicativo ele certifica a máquina, para daí poder o JEDI rodar. E quem é que pode pedir? Isso. Então, o TRE passou uma lista de pessoas que podem pedir, no caso das zonas eleitorais, basicamente o chefe de cartório e o assistente, ou seja, o FC6, o FC1 de cada zona, é que está habilitado e ele deve pedir diretamente ao TSE e o TSE responde enviando um arquivo diferente para cada máquina que ele está pedindo a certificação. Então, qualquer outra pessoa diferente dessa lista do chefe do cartório e do assistente que peça, o TSE não vai responder e não vai enviar esse arquivo de certificação. Então, é mais um item de segurança para dizer assim, que só pode gerar mídia, a mídia só pode ser gerada no âmbito da Justiça Eleitoral, em máquinas certificadas pela Justiça Eleitoral e por pessoas autorizadas pela Justiça Eleitoral. Perfeito. Então, após a certificação, para a gente entender a próxima etapa, após a certificação das máquinas que vão gerar essas mídias, em que momento que a zona precisará oficializar o JEDI? Em que momento acontece isso e como funciona esse procedimento? Pronto. Então, a máquina está certificada, ela vai rodar o JEDI, mas para o JEDI, né, para você começar operar essa geração de mídias que vão alimentar as urnas, o sistema precisa ser oficializado. E a oficialização, conforme a orientação do TRE, deve ser feita no dia da cerimônia de geração de mídias. Na verdade, no momento, dentro da cerimônia de geração de mídias, esse sistema tem que ser oficializado. E aí tem que seguir toda uma série de orientações que é passada pela equipe técnica aqui do tribunal, a equipe de orientação ao usuário. Então, ele vai dar esse suporte. Geralmente, tem um usuário específico dentro do sistema SIS, que os cartórios já estão habituados a trabalhar, e aí ele opera a oficialização do sistema para, a partir daí, sim, ver todo aquele processo que a gente já vem comentando, do JEDI importar os dados, de gerar as mídias, mas o sistema ele não consegue fazer essa importação de dados ou gerar mídias se ele não for devidamente oficializado. Exatamente. Inclusive, em relação a gente faz uma observação que esse vídeo, ele não substitui os tutoriais que são disponibilizados em todas as eleições. Então, todos esses procedimentos que nós estamos falando aqui estão detalhados nos tutoriais que são disponibilizados para os cartórios. Então, não se preocupem que cada passo, todas as etapas estão lá descritos e nós também estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, uma vez oficializado o JEDI, os dados são importados, o ambiente é configurado e que cuidados a zona precisa ter para garantir, antes de começar a gerar as mídias, de que está tudo correto? Isso, então a zona tem que ter bastante cuidado na conferência dos dados. Principalmente, como a gente já falou, vem repetindo isso só para fixar. No JEDI você vai ter que importar dados do processo eleitoral, dados dos candidatos, dados dos eleitores das sessões. Então, uma coisa importante, conferência das sessões, conferência das agregações, dessas operações de agregações que são feitas. Então,
como Carla aqui já falou, a gente libera alguns roteiros e tutoriais bem detalhados, onde você vai acessar cada menu lá do sistema, dentro do sistema Elo, emite um relatório e confere os dados que foram emitidos lá pelo sistema Elo com os dados que foram importados no JEDI. Se as sessões que estão lá como oficiais para operar no dia da eleição no sistema Elo são as mesmas que estão no JEDI, é importante essa conferência porque é os dados que estão no JEDI que vão alimentar as urnas. Então, os eleitores, as sessões que aparecem lá no cadastro eleitoral, ela tem que refletir no JEDI, porque para cada urna reflita a sessão a que ela vai pertencer. Então, essa conferência de dados, principalmente dados de sessões, são fundamental para poder a gente ter um sucesso também no dia da eleição. Perfeito. Então, chegamos na geração de mídias em si. Elma vai falar para a gente agora que mídias são geradas nessa cerimônia, né? Uma visão geral, volto a dizer que em detalhes está no tutorial da geração de mídias, então não se preocupem. Aqui é só para a gente apresentar, facilitar o entendimento do processo, certo? Então fala para a gente, Elma, quais são as mídias, como funciona? Isso, então na geração de mídias, assim, a gente vai alimentar, vai gerar os dados, como a gente fala, a gente portou lá dados de candidatos, de sessões, então nas mídias, a gente vai ter a mídia de carga, por exemplo, vai conter o quê? Todos os dados de candidato, todos os dados de sessões de eleitores vão estar nessas mídias de carga, porque essa mídia de carga é que vai alimentar as urnas. E aí vale ressaltar o quê? Que todos os sistemas que eu falei até agora, vão estar em rede, eles vão estar importando os dados da onde? Dos bancos que estão centralizados lá no TSE. Então, o Banco de Cadastro Eleitoral, o Elo, ele opera buscando e cadastrando dados em servidores, em máquinas que estão lá em Brasília, lá em TSE, lá no TSE. O CAND, tanto o cadastramento do CAND aqui, como lá mesmo no TSE, trabalha utilizando a base de dados de candidaturas que estão em servidores lá no TSE. Então, o JEDI, quando ele for importar esses dados, eles vão puxar desses bancos de dados, né, que estão concentrados lá no TSE. Mas a zona eleitoral é justamente um equipamento de processamento que ele é offline. Ele não trabalha, a gente não vai chegar na urna e dar um comando de importar dados. Não, a gente tem que utilizar uma mídia que é gerada no JEDI, que está ligada em rede, que importa os dados, que gera essa mídia, e essa mídia vai alimentar cada urna. Então, tudo bem? Gera a mídia de carga. Gera a mídia de votação, que é também onde vão rodar os aplicativos de votação. Sim. E também, ao final de cada votação, os dados, o resultado de cada urna é gerado nessa mídia, sim, que depois é levada para o Sistote, que aí é tema, né, de um vídeo, de uma aula aí posterior. Mas, então, é isso. Essas mídias são mídias que fazem rodar aplicativos na urna eletrônica. Porque, como eu falei, como a urna é offline, para ela rodar o sistema das eleições, eles precisam dessas mídias e cada mídia roda um determinado tipo de aplicativo na urna eletrônica. Sim, perfeito. Então, para finalizar, eu vou pedir a Elma apenas que ela até já adiantou um pouco isso na fala agora, mas para fechar o nosso vídeo, explica para a gente como é que o JEDI interage com a urna, já que a urna, como você mencionou, ela está offline, ela não tem conexão nenhuma com a internet, Bluetooth, nada. Isso. O JEDI é isso. Como eu falei, ele está online, então o cartório rodando numa máquina, né, que está certificada lá, que pode manter, então, importar dados lá dos servidores do TSE, então ele faz essa interação com o sistema Intercad, que é o sistema da base do cadastro eleitoral, com o sistema com a base de dados do processo que é gerado pelo CFE, né, pelo CAND, os dados do CAND. Então, com a importação desses dados, ele, então, é um sistema local dentro no micro lá da zona, ele vai importar esses dados e ele vai gerar as mídias que vão alimentar as urnas eletrônicas. Perfeito. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil para vocês. No nosso próximo vídeo, os colegas Cristiane Suzá e Hernani França, eles vão abordar a próxima etapa do processo de totalização. A partir da carga das urnas, de onde nós deixamos aqui, da geração das correspondências até o processo de finalização da totalização. Então, fiquem com a gente e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada também.
TRE Bahia. Justiça, Cidadania e Serviço.